O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e um dos nossos principais compradores é a China. Só que os chineses decidiram na semana passada aumentar as tarifas de importação, o que pode prejudicar o setor sucroalcooleiro brasileiro. E quem vai explicar tudo para você é o assessor em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Bom dia, Pedro. Bom dia, André. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Então esclarece, a taxa cobrada pelos chineses passou de 50% para 95% nas importações do açúcar. Qual que foi a justificativa da China para esse salto? André, na verdade, o que acontece é o seguinte, a China ela tem um sistema de cotas tarifárias para o açúcar especificamente. A CNA, em dezembro de 2015, fez um estudo de picos tarifários na China. A gente tem aqui uma imagem do que esse estudo, parece. Esse estudo pode ser baixado no nosso site. E nesse estudo, em dezembro de 2015, nós já alertávamos o setor para a incidência de altas tarifas que poderiam ser proibitivas, poderiam dificultar a entrada desse produto no mercado chinês. Com essa medida do governo chinês, aumentando aí de 50 para 95 a tarifa extra-cota, ou seja, tudo aquilo que extrapola o limite da cota que eles estabeleceram, fica ainda mais difícil para o nosso produto entrar, em volumes maiores. Então, é uma medida que dificulta, sim, a entrada do nosso produto e esperamos aí que o governo ainda possa reverter essa decisão. Quer dizer, então, que o excedente dessa cota que você citou, Pedro, vai causar praticamente o dobro do valor do produto caso fosse isento de tarifa. Exatamente. Para ilustrar aqui como funciona essa situação, a China hoje estipula uma cota de 1.945.000 toneladas para importação de açúcar de todo o mundo, não é só do Brasil. Tudo que entra dentro dessa cota sofre com tarifa de 15%. É uma tarifa relativamente alta, mas para um setor que é altamente competitivo como o brasileiro, não afeta tanto. Agora, uma vez que essa tarifa já foi suprida, que essa cota já foi suprida, o governo passa a impor uma tarifa extra-cota. Essa tarifa era de 50% e ela passa então a ser 95% nesse período. Para você ver, se você importa, por exemplo, 1 quilo de açúcar, uma situação hipotética, 1 quilo de açúcar custa R$10, agora com a tarifa de 95%, esse valor vai praticamente dobrar. Então fica muito mais caro para o produtor brasileiro, para o exportador brasileiro mandar açúcar para a China acima dessa tarifa, e isso pode sim impactar bastante. E quer dizer então que o produtor de açúcar brasileiro consegue impactar as indústrias chinesas, né? Com certeza, o nosso produto ele é altamente competitivo. O produtor brasileiro consegue produzir o açúcar de forma extremamente eficiente. Nós somos o principal produtor e exportador de açúcar do mundo. E as indústrias chinesas têm um custo de produção muito alto. Então elas não têm conseguido competir com as empresas brasileiras, mesmo com o custo do frete, do transporte dentro do Brasil e do transporte até a China, logística, desembaraço, todas essas coisas que encarecem o produto brasileiro, a gente ainda consegue chegar lá a um preço competitivo e desbancar as empresas locais. E como é que essa medida pode afetar o Brasil? Bom, eu acredito que, de modo geral, essa medida ela vai dificultar, as exportações acima dessa cota. Porque se nós virmos aqui, a China está entre os principais compradores do açúcar brasileiro. Fica ali, entre os 4 principais, que é China, Índia, Bangladesh e Argélia. A China, em 2016, ficou em segundo lugar, atrás da Índia. Só que é um mercado que representa 10% das nossas exportações. É uma fatia muito significativa, 10%, mas poderia ser pior. Nós temos casos de produtos que têm uma concentração muito maior na China. Então, para o açúcar, é um setor que tem as suas exportações destinadas a mercados diversificados. Isso pode ser que não impacte tanto, mas ainda assim é um mercado muito significativo. Em 2016, nós exportamos 2.390.000 toneladas de açúcar para a China. Ou seja, esse valor ele já ultrapassa em 445.000 toneladas a cota. Se nós considerarmos que a cota é 100% suprida pelo exportador brasileiro.
o que não é o caso. Então, as exportações poderão sofrer um impacto que chega aí pode chegar até 300 milhões de dólares, né, nos próximos anos, com essa sobretaxa que foi imposta pelo governo chinês. Porque nada mais, essa medida de salvaguarda nada mais é do que uma sobretaxa. O governo chinês decidiu que precisa proteger a sua indústria, então impôs essa medida de salvaguarda, que é uma medida de caráter urgente, temporário e proporcional para adequar à realidade das indústrias chinesas. Então, essa medida não deve durar por um tempo muito longo, né? Mas ainda assim tem esse grande potencial de impactar as nossas exportações nesse primeiro período. Ô Pedro, o setor sucroalcooleiro estava se recuperando no Brasil de uma grave crise, né? Agora, com essa decisão da China de sobretaxar o nosso produto que a gente exporta para lá, essa decisão não vai afetar um pouco essa recuperação do setor aqui no país? Olha, André, eu acho que não. Nesse primeiro momento, eu acho que essa medida sozinha não tem como impactar essa recuperação do setor, né? Como nós mencionamos, a China tem 10% de participação nas nossas exportações, mas como os mercados são muito diversificados, a gente ainda consegue mitigar um pouco os efeitos dessa medida chinesa dessa forma. Só que ela realmente vem num momento inoportuno. O setor brasileiro vem se recuperando de uma das suas piores crises da história, né, nesse momento. E já vai enfrentar uma competição maior no mercado internacional com produtos da Tailândia e da Austrália, que no ano passado vinham de uma seca muito grande nas suas safras, então tiveram uma redução muito grande, que proporcionou aí essa melhora para o setor brasileiro. Então, nesse ano que nós entramos agora, nós não estamos falando só de competição no mercado chinês, mas no mercado mundial com os produtos da Tailândia. Então, eu acho que essa medida ela não pode impactar sozinha a recuperação do setor brasileiro, mas a gente tem que ficar de olho sim, porque o setor do açúcar vai sofrer com uma maior competição no mercado mundial. E tem que ficar de olho também, né, Pedro, na diversificação de mercados internacionais, né, a abertura de novos mercados. Afinal de contas, mesmo assim, a decisão da China preocupa, né? Exatamente, exatamente. 10% é uma fatia significativa, especialmente se nós estamos falando da China. É o país mais populoso do mundo, é um país que vai continuar consumindo açúcar, que não consegue produzir de forma tão eficiente e que tem estoques que a gente não conhece, né? Então, todas essas medidas que têm o objetivo de diversificar as exportações, os destinos das exportações, são muito importantes, principalmente devido ao grande peso do mercado chinês como consumidor. É um mercado muito populoso e com uma demanda muito grande pelos nossos produtos. Esse foi o Pedro Henriques Pereira, assessor em inteligência comercial da CNA, falando com a gente aqui no Jornal do Produtor a respeito dessa sobretaxa do governo chinês nas exportações, no caso deles, nas importações do açúcar brasileiro. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço.